Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o potencial leiteiro da raça cimental e hoje é um tema bastante interessante. Quer conhecer sobre o potencial leiteiro? Um assunto muito atual e muito interessante aos nossos seguidores que fizeram essa pergunta pra gente. Quer conhecer um pouquinho mais? Não deixa de assistir o vídeo até o final e deixa seu like já aqui e vem com a gente. A minha referência nesse vídeo foram 3 pessoas muito conhecedores e produtores de leite de cimental. A primeira pessoa eu posso falar, Dr. Paulo Toninho. Dr. Paulo Toninho é um médico veterinário, trabalha com a raça cimental, especificamente da parte mais leiteira há muitos anos. Já chegou a uma média em rebanho comercial na faixa de seus 25 quilos dia, isso para um rebanho comercial. Já chegou a 28 num sistema de freestyle. Conversando com ele já chegou a esses valores, inclusive lá no Ceará, a uma temperatura de 38 graus em média. Então olha só essa possibilidade. Também a Marielle foi uma outra referência que eu tive. Marielle já é de Santa Catarina, trabalha com cimental Montbéliard. Ela mesma falou: Sérgio, deixa claro que eu trabalho com Montbéliard e o meu gado também não é puro, então ela faz muito cruzamento. Ela já chegou a uma faixa dos seus 30, acima dos seus 30 kg dia também. Acredita nesse potencial. E uma coisa que a gente tem conversado, depende muito também da questão do manejo, da questão do trato. Então não adianta você falar do trato, não é igual de uma fazenda para outra, tá? Então tem pessoas que têm um sistema a pasto, que é um sistema que só vai ter um complemento concentrado, tem um próprio freestyle que durante muito tempo foi muito forte. Hoje em dia se falam em outros sistemas que também são importantes. Então tudo isso tem que entrar em jogo na hora da sua avaliação, né? E uma outra pessoa que também é nossa referência, o próprio senhor Ingo Calder, né, do Sítio do Canário também, um grande referência no Montbéliard aqui no Brasil, a gente sempre fala dele. Também ele cria o Montbéliard puro. Hoje também está fazendo outro cruzamento com a Sueco Vermelho, né, com o próprio holandês, fazendo um cruzamento, um tricross. Uma experiência bastante interessante, mas continua também com o cimental PO também. E conversando com essas 3 pessoas, quais conclusões a gente tira? Baseado nisso tudo, uma vaca, ela produz uma questão X, só que num rebanho você dilui isso, então é muito mais difícil você ter uma média, principalmente nos grandes rebanhos. Se você tem um rebanho de 10 vacas, você consegue uma média. Se você tem um rebanho com 100 vacas, muito mais vacas, então para você manter uma média alta é mais difícil. Se você tem um grande rebanho de 1000 vacas, é uma outra realidade, tá? Então tudo isso tem que levar em questão, além do manejo, a quantidade de animais, para você ter uma média. A gente acredita num potencial genético da raça cimental em torno de 30 quilos leite dia com um rebanho comercial, tá? É uma meta tangível, é uma meta buscável, isso para um rebanho. Agora, dentro desse rebanho, como a gente fala em média, alguns animais, o próprio Dr. Toninho disse que já conseguiu isso, a própria Marielle, o próprio Ingo, alguns animais pontuais podem passar dos seus 40 litros de média, tá? Então, uma média comercial a gente pode tratar dentro de uma faixa dentro dos seus 30 quilos, ou alguns animais, e você ter essa noção que vai ter um potencial de uns 40 quilos ou mais. Inclusive tem relatos de vaca pura com média de 50, vaca em torneio leiteiro chegando a produzir acima dos seus 50 quilos dia, tá? Uma vaca em pleno torneio leiteiro, Montbéliard pura, tá? Um outro fator interessante, hoje o próprio cimental
existe um blend, né? O próprio Cimental hoje em dia, além do Montbéliard, o Fleck V, o brasileiro mesmo, eles se complementam e se cruzam entre si. Muitas pessoas não criam só o Montbéliard, mas elas acabam agregando o Montbéliard dentro de um brasileiro ou dentro de um Fleck V e vice-versa. Então, hoje está esse blend, então por isso melhorou bastante a questão do leite dentro do Cimental. Por isso, uma coisa que é muito importante é você saber qual que é o touro que você vai colocar no seu gado. Tá? Touros provados, comprovadamente, que tenham essa probabilidade de produzir vacas acima desses 10 mil quilos por lactação. Tá? Porque a gente tendo essa média na cabeça, uma vaca produzindo 10 mil quilos de leite numa lactação de 305 dias, divide 10 mil por 305, vai dar 32, alguma coisa, 32,78 se não me engano. É uma média, digamos assim, buscável, palpável para o rebanho comercial. Tá? Agora, algumas vacas podem dar 12, 13, 14 mil de produção? Podem dar. Tá? Agora, tem outras questões que a gente não entrou em jogo. Uma vaca muito produtiva, ela vai ter um gasto muito maior. E aí tem aquela questão, se você vai colocar na ponta do lápis, se vale a pena essa alta produção, baseado em qual que é o seu objetivo, né? Que às vezes nem sempre o gado mais produtivo é o mais lucrativo. Então a gente tem também essa questão do gado cimental ser um gado que consegue produzir um melhor leite, um leite de melhor qualidade, com mais saúde de úbere, muitas das vezes a pasto, muitas das vezes aguentando um terreno mais irregular e com alguma complementação. De acordo com a forma como você trabalha, vai trabalhar num freestyle, vai trabalhar num semi-intensivo, vai trabalhar em composto de barn, tudo isso você vai ter um potencial maior. Então, são várias questões, digamos assim, várias variantes que vai poder alterar aí essa questão do leite. Mas como uma meta palpável ou como uma meta com um potencial que pode ser atingido, tá? Isso inclusive tendo números de França, de Áustria, de Alemanha, são números que podem ser atingidos facilmente, ou melhor, não facilmente, é um trabalho genético, um trabalho de manejo, um trabalho muito sério, tá? Mas é um trabalho que é possível, uma média em torno dos seus 30 quilos dia, existe esse potencial, tá? Existe. Então aí depende de você, depende da forma com que você pretende trabalhar, do seu manejo e da genética que você vai estar trabalhando, sempre buscando uma genética que corresponda a esse padrão leiteiro que você busca. Hoje no Brasil a gente tem é muito escasso, a gente tem muito pouco sêmen com essa qualidade. A gente tem alguns produtores que ainda tem até sêmen nacional também tão bom quanto importado, mas a gente tem pouca variedade, tá? Nós temos alguns touros que são conhecidos, muito bons, mas para ter grande repercussão em termos nacional, em termos de grandes rebanhos, a gente também depende bastante do nosso sêmen importado, somente do francês, né, do Montbéliard, que vem da França, austríaco e alemão, do Fleck V, que vem também hoje em dia, está melhorando bastante essa questão do leite. Então, com isso, buscando essa genética de ponta, você consegue essa meta tangível, essa meta, esse potencial, tá? De uns 30 quilos dia num rebanho comercial. Tá? Esse é um questionamento que eu fiz junto com alguns produtores, alguns me responderam, outros não. Mas essa é um número que, digamos assim, a gente pode trabalhar com toda a tranquilidade em cima deles, tá bom? E é óbvio que dentro disso, pontualmente, a gente tem animais que vão produzir, de repente, um pouco menos, e alguns animais que vão estar produzindo sempre com um potencial bem maior. Com certeza, algumas vacas vão ter um potencial de 40 quilos dia, tá? Indivíduos, sim. Agora, num rebanho, você pode almejar uma faixa dos seus 28, 30 quilos dia como um potencial atingível.
Tá bom? Espero que a gente tenha atingido a meta, respondido a pergunta de muitos de vocês, que nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham pelo canal, e respondido com uma propriedade e respaldado por esses nossos companheiros aí de criação, e que isso possa ser uma referência para vocês também. Um grande abraço, tchau.